A PEC da blindagem trouxe a vitória, provavelmente, para Lula. É isso mesmo, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que barrava as investigações, teria que passar pelo Congresso antes dos deputados serem julgados por supostos crimes. Mas isso virou um grande problema para a direita e para os deputados de centro, que tentaram negociar a anistia em troca da PEC. Veja a seguir a imagem. Entregou de bandeja essa manifestação em diversas cidades do Brasil. E além disso, eles remontaram aquela bandeira dos Estados Unidos na manifestação bolsonarista de outra forma, como símbolo nacional, como símbolo de soberania nacional. Roubaram a bandeira verde e amarelo dos bolsonaristas. Essa é uma jogada simbólica e muito importante para a narrativa política que eles querem construir. Lula estava muito fraco diante o resultado econômico e o consumo das famílias. Só que Bolsonaro, de tanto atacar, e os próprios políticos bolsonaristas de tanto atacarem, venderam a narrativa política para o Lula provavelmente ganhar as eleições de 2026. Isso ficou nítido para muitos brasileiros. PEC da blindagem tem 83% de menções negativas nas redes sociais. O povo está cansado da impunidade desses políticos. Foi uma resposta clara a uma insatisfação contra os deputados. Colou a questão do corrupto, da corrupção, da impunidade na direita, que gostava de exaltar que era contra a corrupção, contra a impunidade. Então foi uma estratégia muito bem acertada. Eu não estou falando que a direita é corrupta, não estou falando que a esquerda é corrupta, eu estou fazendo uma análise geral do caso. Geral. A narrativa que foi vendida foi essa. E a direita perdeu com essa narrativa. A direita recuou, voltou 10 casas para trás, enquanto a esquerda avançou mais. Ou o petismo, o lulismo, avançou. Lula teve vitórias com isso. Mas como assim vitórias? Você ainda pode me questionar. Tarcísio recentemente recuou a questão da candidatura para presidente. Tarcísio estava todo articulado para essa candidatura. O governador de São Paulo estava preparando o terreno fértil para a questão da anistia, em troca, essa PEC da blindagem. Fez todas essas trocas, acelerou esse processo para ser o candidato poderoso, o candidato realmente da direita, do bolsonarismo. Só que isso deu problema, como você viu, as manifestações. E ele recuou agora e ele vai tentar a reeleição. Vai ficar ainda nesse morde-a-sopra até a eleição. Então a gente não pode tirar conclusões precipitadas. Só que enquanto temos insatisfações com a PEC da blindagem, com essa questão que eu critico bastante, porque a PEC da blindagem, você pode ser de direita, esquerda, centro, você pode ser tudo que quiser. Mas a PEC da blindagem é muito ruim para a democracia. O conceito da democracia e dos 3 poderes é ter 3 poderes: o executivo, que executa as medidas, as leis do país, o legislativo, que legisla, cria essas leis, o judiciário, que julga todo esse processo. Todos esses poderes, com a PEC da blindagem, estariam atrapalhados, eles estariam contra o princípio democrático de um poder vigia o outro. A PEC da blindagem serve para o Congresso, ele próprio, o Congresso, eu
vão me vigiar de não cometer crimes. Isso é muito perigoso numa democracia. Você perde total a questão do outro poder estar verificando tais abusos que podem ser cometidos por você. Ou seja, você tira o poder do judiciário de investigar deputados, parlamentares que podem estar associados a crimes e você joga para os próprios parlamentares em votação secreta votarem se eles vão ser presos ou não. Isso é muito complicado porque você tira o poder dos outros poderes. Você quebra o jogo democrático. A democracia funciona desse jeito. A democracia com esses três poderes funciona desse jeito. Isso é consolidado no mundo. Mas claro que vão ter aqueles deputados que vão justificar. Um deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. E aí, obviamente, o voto secreto, sabe o que dá a possibilidade? De não ter o STF chantageando esses deputados aqui para poder livrar deputados. Porque o Brasil que eles estão pintando aqui, parece que é deputado corrupto, está indo para a cadeia. Me fala qual? Se corrupção levar a gente para a cadeia, o Lula não estava na presidência, ele estava na cadeia, pô. Claro, ele vai defender. Claro que ele vai defender, porque teve um acordo entre o PL e o Centrão que, para aprovar a anistia, vai precisar aprovar a PEC da blindagem. Então, a justificativa é que não estão investigando, não estão prendendo corruptos, por isso o Congresso vai fazer o que ele quiser. Vai poder prender quem quiser, vai poder fazer o que quiser. E olha que nem todos são advogados que estão ali na Câmara dos Deputados. Isso é um grande problema. Nem todos estão sabendo das normas do direito. Essa é a fala problemática. Mas além disso, quando teve a manifestação, o Nicolas Ferreira também se manifestou. Veja a seguir. Nesse vídeo, ele fala lá do assassinato do Charlie Kirk, lá do apoiador do Trump, que é um absurdo. Mostra como que a polarização está extremada. E o Nicolas Ferreira aproveita esse clima porque o PL aprovou a PEC da blindagem para soltar esse vídeo. Tudo é estratégia nessa política. Nós não podemos nos enganar achando que ele colocou esse vídeo à toa. Não, é para cobrir o que ele fez, porque nem a própria base gostou muito. Você viu, ninguém defendeu muito a bancada do PL de ter feito isso. O argumento foi fraco, até para a própria base, entendeu? Aí ele aproveita disso para falar contra o radicalismo. Mas é um discurso onde que ele próprio também fortalece essa questão da polarização. O bolsonarismo fortalece, junto com o lulismo, com o petismo, essa questão da polarização. Ele vai estar reclamando disso, só que ele está fortalecendo isso, seguindo as mesmas narrativas, os mesmos discursos de Bolsonaro. O resultado é uma sociedade polarizada e infantilizada, onde a educação pública às vezes forma cidadãos críticos, mas militantes raivosos, prontos para o cancelamento em massa. É isso mesmo. Um resultado da programação mental nos colégios, universidades, pela repetida propaganda da grande mídia e pelos partidos de esquerda é esse: a desumanização daqueles que discordam das suas ideias, que assim passam a ser merecedores de violência e até morte. Mas o grande problema é isso que eu falo, Nicolas Ferreira. Essa questão, como o ódio virou voto. E que todos os políticos fortalecem essa narrativa. Odiar é máquina de voto. Se você não assistiu esse vídeo, clique no cardzinho que vai estar aqui em cima sobre como o ódio virou máquina de voto. Odiar para votar. Mas é muito engraçado como o deputado utiliza o fundo escuro, o discurso bonito, e que é totalmente certo. Mas quem fortalece isso não é apenas a esquerda. A esquerda fortalece total isso. Não podemos perder de vista
essa questão. O Lula, para sobreviver, ele precisa ter o bolsonarismo. A esquerda, para sobreviver, precisa ter o bolsonarismo. Isso é claro. O bolsonarismo, para existir, também precisa da esquerda. Então, os dois ficam se alimentando nesse ódio e separando famílias, separando amigos, separando tudo. Tudo. Você não pode mais discutir sobre política. Mas já falei muito disso. Mas o problema desse discurso de Nicolas Ferreira é que quando a gente vai ver nas redes sociais, e que isso é o mais grave, é que os próprios eleitores de Nicolas Ferreira, de Bolsonaro, fortalecem esse ódio. Ele quer dar de bom moço, só que o próprio público dele coloca mensagens de ódio. Vou te mostrar alguns prints aqui. Com os bandidos não se negocia. Jogar nas 4 linhas é o... Já começa bem. E com bandido não se negocia. Então faz o quê? Mete a porrada? Olavo de Carvalho já dizia que não se deve respeitar esquerdista. Mas ainda tá leve. Vamos aumentar um pouco o nível. Pacificação é o caramba. Sim, a polarização ultra, extrema, direita. Se é guerra que eles querem, guerra eles terão. Quem está fortalecendo a polarização? É apenas a esquerda? Ou é a direita? Quem é violento? Vamos ver essa última frase. Devido aos últimos acontecimentos, o nosso diálogo agora deve ser outro. Olha o que o sujeito incentiva. Sem palavras. Essa é a questão. A questão não é só a PEC da blindagem. A questão não é só o assassinato do apoiador do Trump. Não é essa a questão. A questão principal é como esses políticos fortalecem esse ódio. Mas além disso, a PEC da blindagem quebra o próprio conceito democrático de 3 poderes, um vigiando o outro, um fiscalizando o outro para não ter abusos. Ah, mas está tendo abusos dos outros poderes. Mas se alguém está fazendo uma atitude errada, você não vai fazer uma atitude errada igual ao outro. Assim você está infantilizando o nível, o debate. Ah, ele está gritando comigo. Você quer gritar de volta? Quer bater de volta? Você está se rebaixando ao mesmo nível que eles estão jogando. Não tem coerência esse ódio, essa revolta. Não tem coerência. Não podemos mais continuar nisso. Por isso, se você quer politizar mais essa sociedade, siga o Vamos Politizar. É isso. Vamos politizar.